Cadê o mouse? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a produção do movimento e programas motores e especificamente aí, né, sobre o controle de circuito aberto. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, o controle de circuito aberto aí no modelo conceitual, ele depende da natureza da tarefa. Por exemplo, se o movimento a ser produzido for muito lento, o controle será dominado pelos processos de operação de feedback. Porém, se o movimento ele for muito rápido e programado, o controle, então, ele será dominado pelo circuito aberto, tá? Então, esse tempo aí do movimento vai determinar qual sistema de circuito que eu vou usar. Porém, gente, a maior parte aí do comportamento motor, ele representa uma mistura complexa de operações de controle de circuito aberto e fechado, trabalhando aí simultaneamente ou intermitentemente. Então, aqui eu trago para vocês o sistema de circuito fechado para a gente relembrar, né? Nós tínhamos um estímulo, o input, aí tinha lá no executivo a identificação do estímulo, seleção da resposta e programação da resposta. Isso é determinado um estado desejado, que era um resultado pretendido, e um feedback antecipado, que era levado lá para o comparador. E nós tínhamos o programa motor, a medula espinhal e os músculos, tá? Tudo isso desencadeando aí uma resposta. O que a gente tem que lembrar, né? Eu tinha um feedback proprioceptivo, que vem lá da musculatura e das articulações, e um feedback estereoceptivo, né? Principalmente aí através da visão focal. E isso levava um estado real que era levado lá para o comparador. O estado real, ele era comparado com o estado desejado. E qualquer sinal de erro voltava lá para o executivo como um novo estímulo para corrigir aquele movimento, né? Então, porém, né, a gente está vendo agora essa questão, né, do programa motor. A ação, né, programada, um movimento, ele parece ser organizado com antecedência e é disparado mais ou menos como uma totalidade e executado sem muita modificação a partir desse feedback sensorial que eu falei aqui para vocês. O controle motor, então, ele envolve a organização central do movimento, em que detalhes desse movimento são determinados pelo sistema nervoso central e então são enviados para a musculatura. Esse tipo, então, de controle de circuito aberto, ele contrasta aí, né, com esse que envolve modificações durante o desenrolar de movimento, utilizando o processo de feedback periférico, né? Então, o controle de circuito aberto, ele difere aí do controle de circuito fechado. E quais as linhas de evidência para esses programas motores? Então, temos 3 linhas de pesquisa, né, que elas vêm convergir para dar suporte a essa teoria do controle de programa motor de ações rápidas. Aqui nós vemos, né? Tempo de reação e complexidade do movimento. O tempo de reação, ele aumenta aí à medida que a complexidade do movimento que eu vou produzir aumenta, uma vez que um maior tempo será necessário para organizar o sistema para dar início do movimento. E isso ocorre quando? Então, vamos ver. Elementos adicionais são somados ao movimento. Então, por exemplo, frear um automóvel com transmissão automática ou manual. Quando eu tenho que frear uma transmissão manual, eu vou, então, colocar mais elementos aí naquele movimento. Quando os movimentos, eles envolvem a coordenação de maior número de membros. Um exemplo, bloquear com uma mão no judô, em comparação com as duas. Então, quando eu uso as duas, né, eu vou ter maior número de membros que vai estar envolvido naquela tarefa. E quando a duração dos movimentos torna-se mais longa, um exemplo, balanço de um taco de beisebol que dura um tempo maior
um tempo mais curto em comparação com o que leva um tempo maior. Então, eu tenho que levar esses 3 fatores, né, para me pensar, né, sobre o tempo de reação e a complexidade do movimento, né? E quanto mais complexo o movimento, eu vou aumentar esse tempo de reação. Então, existem algumas pesquisas, experimentos também de deaforação que mostram também, dão suporte a essa teoria do programa, né? Um corte cirúrgico em um ou mais feixes de nervos aí no ponto onde eles entram na medula, isso impede o sistema nervoso central de receber informação sensorial de uma parte específica da periferia, como de todo um membro ou mesmo de vários membros. Então, eles fazem pesquisa desse jeito. E se o movimento, então, ele for rápido, um mecanismo tipo um programa motor, ele teria que ser utilizado aí para controlar toda a ação, com o movimento sendo executado como se o executante estivesse privado aí do seu feedback. Então, é uma linha aí de pesquisa também que eles utilizam para dar suporte a esse programa motor. E, por fim, os efeitos do bloqueio mecânico de um membro. Então, os resultados eles sugerem que as atividades de eletromiografia do agonista e do antagonista, né, que vocês já devem ter aprendido em anatomia e agora em cinesiologia, eles são planejados previamente e esses sinais são produzidos sem modificação pela informação sensorial, ou pelo menos até que as primeiras respostas aí reflexas sejam ativadas. Então, esse também é outro tipo de pesquisa aí que vem dar suporte a esse programa motor. Então, o primeiro que nós vimos foi sobre o tempo de reação e complexidade do movimento, né? Que mostrou, né, que quando a ação, né, for mais complexa, o tempo de reação será mais longo, porque mais tempo será necessário para me organizar o sistema para a iniciação daquele movimento. E essa organização, então, ela ocorre lá no estágio de programação da resposta. Outra linha de pesquisa, né, aqueles experimentos de deaforação, e por fim, os efeitos do bloqueio aí mecânico de um membro. Então, como e quando os programas motores, eles contribuem aí para as ações? No caso de movimentos rápidos, o controle de circuito aberto, ele permite que o sistema motor, ele organize uma ação inteira antecipadamente, a fim de que isso ocorra, o processo de programação deve incluir, então, as seguintes especificações. Quais são? Os músculos específicos utilizados para produzir a ação, a ordem na qual esses músculos serão ativados, as forças relativas das várias contrações musculares, o tempo relativo e o sequenciamento dessas contrações, e por fim aí, né, a duração das respectivas contrações. Então, a maioria aí dos teóricos do programa motor, eles defendem que um movimento ele é previamente organizado por um programa que estrutura algum tipo de mecanismo neural ou rede, né? Que vai conter informação de tempo e evento, como se fosse um roteiro do movimento, que especifica aí certos detalhes essenciais do movimento conforme ele se desenvolve aí no tempo. Então, em relação a ajustamentos posturais antes da ação, algumas compensações preparatórias aí na postura antes da realização do movimento em si, elas são necessárias para que o movimento não altere a configuração dos membros do executante, evitando aí mudar o centro de gravidade para frente, o que poderia aí causar uma leve perda de equilíbrio. Quando os movimentos de braço eles são organizados, o programa motor ele contém aí instruções para ajustar a postura, então mover o braço, de forma que a ação seja executada como uma totalidade coordenada. Agora, em relação ao gerador central de padrão, ele está relacionado mais às atividades repetitivas e geneticamente definidas, no tronco cerebral ou na medula espinhal, como locomoção, respiração e mastigação. Enquanto acredita-se que o programa motor ele se desenvolva com a prática e seja utilizado para controlar as atividades aprendidas, como
o chutar, o arremessar, o andar de skate, ok? Então, esse gerador central padrão, ele está mais relacionado com essas atividades repetitivas e determinadas, né, geneticamente. Então, a integração da organização central e controle do feedback. Embora esteja claro que a organização central de movimentos é a principal fonte aí de controle motor, é também óbvio, né, que essa informação sensorial modifica esses comandos de várias e importantes maneiras. E aqui é bom ter a noção, né? O que seria, por exemplo, um reflexo? O reflexo seria uma resposta automática e estereotipada a um dado estímulo. E o fenômeno aí, tem um fenômeno, né, de reversão reflexa. O que seria isso? Seria atividade reflexa que envolve diferentes respostas ao mesmo estímulo tátil, sensorial, quando este é apresentado em diferentes fases do movimento. Então, eu vou ter a mesma atividade reflexa para esse estímulo tátil. Então, os cientistas, eles acreditam que essa variação em resposta, ela ocorre por causa das interações que estão ocorrendo entre os programas de movimento para a locomoção, gerador central central de padrão e o feedback aí que é levado pelas vias sensoriais. Essas respostas, elas podem, então, ser consideradas como reflexos temporários à medida que existe somente para modificar segmentos individuais de uma ação particular, dados certos conjuntos de condições. Tais respostas asseguram, então, que a meta será atingida mesmo quando o distúrbio for encontrado, tá? Então, eu sempre vou atingir aquela meta desejada. Então, programas motores e modelo conceitual. Os programas motores, eles operam, então, dentro do sistema motor, algumas vezes aí em conjunto com o feedback, para produzir ações habilidosas flexíveis. Para a maioria, a parte do circuito aberto dessas ações, elas ocorrem primeiro e oferecem a organização ou padrão para aquele movimento, que poderá mais tarde, então, ser modificado pelos processos de feedback se necessário. E os processos de feedback, eles podem ser um importante pré-requisito aí para o planejamento daquele movimento. Então, os programas motores, eles também auxiliam os executantes na regulação de muitos graus de liberdade em seus movimentos. O que está relacionado a esse grau de liberdade, né? Ele se refere aí aos componentes do sistema motor, por exemplo, músculos e articulações, e todas as maneiras aí pelos quais cada componente pode funcionar. Daqui a pouco a gente vai entender melhor. Então, só para a gente esclarecer um pouquinho melhor sobre esses graus de liberdade. Um exemplo simples é o de você examinar algumas maneiras como você pode escolher para mover somente o seu dedo indicador. Então, nós temos o dedo indicador, eu posso mover ele de várias formas. Se você, por exemplo, bloqueia ou congela as duas articulações distais, mais na ponta do dedo, né? Próxima, então, né? Essa ponta do dedo pode mover o dedo para a frente e para trás, para a esquerda e para a direita, ou rodar no sentido horário ou anti-horário. Então, se eu congelar só a beirada aqui do meu dedo, eu posso fazer esses movimentos para frente, para trás, direita, esquerda, ou rotação, né? Esse exemplo, ele ilustra somente um pouco aí dos graus de liberdade que você tem para mover, tá? Um grande, então, desafio aí aos executantes, né, é identificar as combinações de grau de liberdade que produzem os movimentos mais eficientes e eficazes, tá? Então, essa noção do grau de liberdade aí, principalmente mostrando esse exemplo do dedo indicador, dá pra gente ver o quanto de possibilidade de movimento que nós temos. Então, independente de como os movimentos eles são planejados, acredita-se que a função principal dos programas motores seja auxiliar os executantes na regulação desses muitos graus de liberdade em seus movimentos. Um outro fator também que parece influenciar a maneira como as pessoas programam seu movimento é a posição final antecipada do membro. Então, como vai ser essa posição final aí do membro no movimento.
Então, os principais papéis aí do programa motor incluem definir e enviar os comandos para os músculos necessários para produzir o movimento, que é a meta, incluindo quando e como fortemente contrair. Então, eu vou definir qual a musculatura aí que vai ser utilizada para mim fazer aquele movimento. Coordenar os muitos graus de liberdade necessários para produzir uma ação eficaz e eficiente. Então, a gente viu que, né, num único membro aí, eu tenho a possibilidade de inúmeros graus de liberdade. E especificar e iniciar quaisquer ajustamentos posturais preliminares antes necessários para dar suporte àquela ação que está para começar. Então, qual o ajustamento da minha postura para me manter ainda o equilíbrio? E modular aí as muitas vias reflexas necessárias para garantir o alcance dessa meta, tá? Então vejam que o programa motor ele vai ter vários papéis aí naquele movimento. Então, a perspectiva dinâmica de Bernstein. Então, existe uma visão alternativa para a noção aí de programa motor para explicar aí os mecanismos de controle do movimento. Então, o conceito de programa motor, ele coloca, né, a ênfase na organização, no controle e na representação de cada ação no sistema nervoso central. E ignora aí muitas das características dinâmicas dos movimentos, tais como as propriedades de contração de mola da musculatura, né? As regularidades aí dos padrões de movimento, elas não são representadas no programa motor, mas em vez disso elas emergem naturalmente como um resultado das interações complexas entre numerosos elementos conectados. Então, numerosas ações para executar aquele movimento. Então, as regularidades aí, né? Como a gente falou, ela não vai, então, ser representada nesse programa motor, tá? Mas emergir naturalmente, então é isso que a gente vê durante o movimento que se realiza. Então, o que a gente sugere, né? Que um programa motor extenso, ele não é necessário para governar o controle de pelo menos esses aspectos das ações que são repetitivas. Porém, né, os debates aí dessas questões continuam sendo realizadas para ver, né, qual a melhor teoria aí e talvez um dia a gente descubra qual a melhor explicação para o controle do movimento em alguma combinação aí dos vários pontos de vista, né? E porém, também, se a gente pensar o sistema motor como sendo dirigido por programas motores, continua a ser uma maneira útil aí para interpretar muitos tipos de descobertas de pesquisa em sua estrutura. Então, ainda ele é uma teoria interessante. A diferença, né, que as evidências aí que dão suporte à perspectiva dinâmica para o controle motor, ela vem principalmente de tarefas contínuas e atividades rítmicas, enquanto as evidências para a programação motora, ela vem aí de ações breves, rápidas e discretas. Então, as evidências dessa perspectiva dinâmica vai incluir pesquisas que mostram que a dinâmica exata dos padrões de ação do membro durante o andar ou a locomoção, ela é alcançada aí por demandas básicas para a estabilidade e pelas propriedades mecânicas simples do músculo, em combinação com as forças aí da gravidade, tá? Então, só colocando aqui para vocês, né, que existe também essa perspectiva dinâmica e a teoria, né, padrão aí do controle motor. Então, programa motores generalizado. O que é isso, né, gente? A teoria dos programas motores, ela é útil para se entender, né, a organização funcional de certo tipo de ação. Mas a teoria do programa motor simples que a gente apresentou até agora, ela não abrange vários aspectos que são importantes de comportamento de movimento. Sua limitação aí, então, é a falha em explicar como as pessoas elas são capazes de produzir movimentos novos e criar padrões flexíveis de movimento, tá? Então, aí eu pergunto, como um movimento novo ele é produzido?
tá? Então, um exemplo, né? Muitas vezes a gente vê uma jogadora de tênis demonstrar uma ação surpreendente de capacidade para produzir ações que parecem ser completamente novas para ela. Quando você considera aí o grande número, né, de combinações possíveis das características do voo de uma bola, né, de tênis, então a velocidade, o ângulo, a trajetória, o giro, é provável que cada batida que a jogadora ela realiza seja essencialmente nova, no sentido de que nunca foi executado anteriormente da mesma forma, com as mesmas características de velocidade, de ângulo, de giro, tudo isso. E apesar disso tudo, os jogadores aí de alto nível, eles executam seu movimento com grande estilo, como se estivesse produzindo ações muito praticadas, tá? Então, essa teoria do programa motor, ela vem, né, falar um pouquinho sobre isso. Então, essas observações, elas levantam aí os problemas para a formação de uma simples teoria de programa motor. De acordo com a visão simples, cada variação do mesmo movimento geral, tal como o balanço do tênis, né, da raquete, vai imprimir uma precisão ao seu próprio programa, pois as diferenças nas características de voo da bola, posicionamento do oponente e assim por diante requerem um conjunto específico de instruções. E assim, eles vão ser guardados na memória de longo prazo para serem utilizados, né, pela musculatura. Uma vez, então, que provavelmente existe um número ilimitado aí de variações de alguns movimentos, exemplo, chutar, arremessar, existem várias variações. Os executantes, eles precisam ter uma incontável número de programas motores para produzir todos esses movimentos. Então, isso se torna um problema. Será que todo mundo tem vários programas motores para executar esses diferentes movimentos? E o número de variações possíveis. No exemplo, voltando lá no tênis, para não mencionar todas as outras atividades da pessoa, ela vai criar, então, um dilema de um número significativo de programas motores que seriam depositados aí na memória de longo prazo. E isso poderia dar um problema aí, né, de armazenamento. É muito programa motor para mim armazenar lá na minha memória de longo prazo, tá? Então, eles começaram a questionar essa teoria simples do programa motor dessa forma. Então, só para ter noção aqui do programa motor. Ele trata aí a explicação para como as pessoas controlam movimentos coordenados, que enfatiza o papel de comandos motores pré-estruturados, organizados no nível executivo, né? Então, aquele comando motor está lá organizado. E aí surge esse problema de armazenagem, que é a deficiência da noção simples do programa motor, que presume, né, a necessidade de uma grande capacidade de memória para me armazenar programas mais independentes para controlar o número quase infinito de movimentos que as pessoas são capazes de produzir. É muito grande o número de movimentos que a gente tem. E aí surge esse problema da novidade, que seria a deficiência da noção simples do programa motor, que é aquela que a gente conhece, que presume que as pessoas são incapazes de produzir movimentos novos ou variações não praticadas de movimentos aprendidos, porque elas não desenvolveram os programas motores específicos para produzi-los, tá? Porém, apesar de o programa motor ele ser responsável aí pela determinação dos eventos principais no padrão de movimento, há uma considerável interação com processos sensoriais, que incluem, né, os mecanismos reflexos, que são organizados para gerar correções rápidas que permitem atingir a meta, né, em face das demandas ambientais que se modificam. Então, como pode o resultado do programa motor ser modificado? Aí eu trago aqui, né? Um movimento nunca é totalmente novo. Cada movimento também é novo, no sentido de nunca ter sido executado exatamente da mesma forma em qualquer outro momento. Então, o programa motor generalizado, ele contém aí um padrão de movimento que é armazenado, que pode ser levemente
modificado quando executado, permitindo assim que os executantes eles ajustem o movimento a fim de atingir várias demandas ambientais. É um programa motor, né, que define um padrão de movimento em vez de um movimento específico. Essa flexibilidade aí, então, ela vai permitir que os executantes adaptem o programa generalizado para produzir variações do padrão que atinjam as demandas ambientais alteradas. Então, gente, em relação, né, às variações em tempo de movimento, nós somos capazes aí de mudar o tempo ou velocidade do nosso movimento sem alterar aí significativamente esse padrão. Também temos as variações na amplitude desse movimento. Então, a amplitude dos movimentos é uma outra característica que os indivíduos eles podem mudar quando executam a mesma ação de maneiras levemente diferentes. E há variações em membros e músculos utilizados, né? As pessoas elas podem variar seus movimentos enquanto continuam preservando o padrão fundamental, utilizando aí um membro indiferente ou os músculos de forma diferentes. Então, tempo de movimento, né? A velocidade do movimento é uma característica ajustável aí dos programas motores generalizados. A amplitude do movimento. Então, as pessoas elas podem variar aí com facilidade a amplitude de seus movimentos, aumentando ou diminuindo as acelerações que produzem aí de forma uniforme, enquanto continua preservando a estrutura temporal fundamental. E por fim aí, né, o membro e músculo utilizados. Então, utilização aí de diferentes sistemas efetores para produzir o movimento. Então, quais são as características, né? Alguma dessas características que os executantes eles podem mudar quando produzem o mesmo tipo de movimento de diferentes maneiras, né? Então, aqui nós vemos na imagem, né, em relação ao membro e músculo utilizado aí, sendo alterado para a execução de uma mesma habilidade. Então, identificando agora os parâmetros de movimento. Então, de acordo aí com a teoria dos programas motores generalizado, características como tempo de movimento, amplitude de movimento e membro ou músculo utilizados na produção da ação são características relativamente superficiais aí de padrões de movimentos fundamentais. Então, essas características de superfície, elas também são chamadas de parâmetros, significando que constitui componentes modificados dos programas motores generalizados. Então, agora, em relação às características de superfície, são os componentes facilmente modificáveis de um movimento, como tempo ou amplitude de movimento, que também é chamado aí, então, de parâmetro. E os parâmetros aqui, né, são as características modificáveis de um programa motor generalizado, como velocidade ou amplitude de movimento, que também é chamado aí de características da superfície. E em relação aos valores de parâmetro, são os valores que são atribuídos por um executante aos parâmetros do programa motor generalizado. Por exemplo, tempo de movimento rápido, tempo de movimento devagar, amplitude curta, amplitude longa, braço direito, braço esquerdo. Isso vai permitir aí os indivíduos que eles ajustem um padrão de movimento para atingir aí as demandas ambientais específicas. Então, aqui só um exemplo para facilitar, né? Adaptado aí do Schmidt. Então, pensa numa jogadora de vôlei, né? Ela recebe e interpreta uma informação sensorial, que é realizado lá no estágio de identificação do estímulo. Então, ela recebe e vai interpretar aquela informação. Ela, então, seleciona, no estágio de seleção da resposta, um programa motor generalizado, por exemplo, para o saque. Então, ela resolveu aí, né, fazer um programa motor generalizado para o saque.
ou pode ser para cortada, para diversos outros. Então, a jogadora, ela recupera o programa motor da memória de longo prazo da mesma forma que poderá recuperar o número de um telefone de um amigo. Então, aí ela prepara o programa de iniciação no estágio aí de programação da resposta. Então, ela resolveu fazer um exemplo, uma determinada cortada. Então, ela pega lá na memória de longo prazo, recupera, né, aquele programa motor lá dessa memória de longo prazo e vai preparar, né, o programa de iniciação, que é no estágio de programação da resposta. Então, a executante, então, ela vai determinar como quer modificar o programa dessa cortada generalizada para essa ocasião. Então, como ela quer modificar esse programa? E com base aí na informação ambiental disponível imediatamente antes da ação, ela vai determinar aí qual o saque mais apropriado, por exemplo, mais rápido, mais lento, mais longe, mais próximo, mais alto, mais baixo. Então, ela vai determinar qual a cortada aí mais adequada. E talvez o membro que ela vai necessitar utilizar para isso, né? Então, à medida que toma essas decisões, a executante ela estima os valores de parâmetro. Um exemplo, tempo de movimento, amplitude de movimento, que necessita aí para produzir aquela cortada, né? E se ela, então, decidir sacar a bola a uma distância longa em um período de tempo mais curto possível, a executante, então, ela vai selecionar um tempo de movimento rápido e uma amplitude de movimento grande, tá? E uma vez que ela tenha, então, estabelecido os valores desses parâmetros, a executante, então, ela vai estar pronta para iniciar e executar aquele movimento. Então, ela vai determinar tudo, né? Ela vai dar uma cortada mais próximo da rede, mais longe, tudo isso com a velocidade. Então, depois que ela determina, né, esses parâmetros, esses valores de parâmetro, aí ela tá pronta para iniciar aquele movimento. Então, utilizando aí os programas motores generalizados, os executantes, eles são capazes de modificar padrões de movimento já aprendidos a fim de atingir as demandas ambientais alteradas. Então, quanto mais os indivíduos eles praticam o processo de variação de parâmetros, por exemplo, diminuindo ou aumentando o tempo ou amplitude de movimento, melhor eles se tornam aí para determinar os valores de parâmetros que produzem movimentos bem-sucedidos para eles. Então, gente, essa foi a referência utilizada para essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e qualquer dúvida pode mandar aqui no meu e-mail. Quero agradecer a participação de todos vocês e nos vemos no próximo.